Aluno é transferido para uma nova escola, mas os valentões da nova escola não sabem que ele é um lutador brutal. O jovem acidentalmente derruba seu garfo, e no segundo seguinte, o jantar está por todo o seu padrasto, que não deixa passar. Ele fecha a porta e continua a lhe dar uma lição. Sua mãe biológica sabe da violência, mas não sabe o que fazer. Ela deixa acontecer, acreditando que isso o ensinará a ser mais obediente. Após a chamada lição, o jovem Eric, cheio de ressentimento, é forçado a apertar a mão do padrasto, fazendo as pazes com o homem que acabou de bater nele. Essas surras acontecem o tempo todo. Sua vida é repleta de violência, mas violência só gera mais violência. Para abractar sua ira, Eric começa a bater em seus colegas de escola. Eric perde completamente a cabeça e espanca um amigo até deixá-lo em frangalhos, enquanto os outros apenas observam. Ninguém ousa intervir, com medo da reputação violenta de Eric. Conhecido por seu temperamento, Eric se envolve em brigas frequentemente. Após a briga, o diretor da escola finalmente perde a paciência. Ele chama Eric em seu escritório e o expulsa imediatamente. Não há mais tolerância para seu mau comportamento, mas Eric não se importa. Enquanto ele sai, o diretor faz uma ameaça. Enquanto isso, a mãe de Eric vendeu algumas obras de arte da família para criar um fundo para ele, esperando que ele possa terminar sua educação mais tarde. A mãe de Eric diz para ele encontrar seu amigo Gunnar, um advogado. Gunnar entrega a Eric seu cartão de visita e diz para ele ligar se precisar de ajuda. Eric, confuso, apenas olha para o cartão, sem saber o que dizer. Depois que Gunnar vai embora, sua mãe admite que está decepcionada por ele ter sido expulso. Então, ela solta a bomba. Ela já o matriculou em uma nova escola. Este novo lugar é chamado de Starburg, uma escola interna só para meninos. Sua mãe deixa claro que esta é sua última chance. Ela espera que ele leve essa oportunidade a sério e não estrague tudo de novo. Eric acena, prometendo fazer melhor desta vez. Ele jura que vai se formar sem ser expulso novamente. Quando Eric chega à sua nova escola, ele está vestido com um uniforme e seu cabelo está cortado curto. Seu novo colega de quarto é Pierre, o aluno mais inteligente da escola. Os dois se dão bem e Eric rapidamente percebe que Pierre é amigável e fácil de conviver. À medida que a noite cai, Eric e Pierre correm para o salão para o jantar. É aqui que Eric conhece outro aluno chamado Johan, que lhe diz que toda escola tem suas tradições. Nesta escola, seu tratamento depende inteiramente de seu status social. Assim que Johan termina de falar, o aluno sentado ao lado de Eric é repentinamente chamado por dois outros alunos sentados na extremidade da mesa, Otto e Alan. O aluno que acaba de ser chamado vem de uma família comum, enquanto Otto e Alan são filhos de nobres ricos. Sendo de famílias nobres, Otto e Alan frequentemente intimidam outros alunos de origens menos privilegiadas, como o que está sentado ao lado de Eric. Otto e Alan agem com impunidade porque suas famílias têm influência significativa sobre a escola, o que significa que eles não temem a expulsão. Eles também fazem parte do conselho estudantil, o que lhes dá autoridade para punir outros alunos. Após o jantar, Pierre convida Eric para se juntar a ele para fumar. Inicialmente, Eric recusa, lembrando-se da promessa que fez à sua mãe de não quebrar nenhuma regra. Johan então adverte que, se forem pegos, a punição será severa, mas Pierre assegura a Eric que eles não serão pegos, e após alguma convicção, Eric cede. Na manhã seguinte, no café da manhã, Otto e Della chamam Eric. Eles querem dar-lhe uma iniciação de boas-vindas, já que é tradição para todos os novos alunos, mas Eric recusa categoricamente. Por causa disso, Johan é forçado a sofrer as consequências. Otto ataca Johan na cabeça, deixando-o tão ferido que ele acaba sendo levado pela equipe médica para tratamento. Naquela noite, Otto e Delan estão se preparando para mais uma rodada de trote, desta vez direcionado a Eric. Eles o convocam para a sede deles e ordenam que ele limpe um monte de sapatos sujos no chão. Eric, no entanto, os desafia mais uma vez e sai imediatamente. Furioso, Delan se vira para Otto e pergunta como eles devem lidar com Eric. Otto, ainda relaxado, diz a Delan para deixar Eric em paz por enquanto. Mais tarde, Eric conta tudo o que aconteceu a Pierre.
Pierre. A expressão do colega de quarto de repente fica tensa. Pierre adverte Eric para não desobedecer mais a Otto e Delan. De acordo com Pierre, os alunos que desafiam suas ordens sempre enfrentam punições. Eric, que já foi um valentão, dá de ombros, alegando que não tem medo deles. Ele insiste que nunca seguirá todas as suas ordens. Mais tarde naquela noite, Eric e Pierre elaboram maneiras de enfrentar o bullying de Otto e Dalla sem usar violência, mas parece quase impossível. A maioria dos alunos prefere obedecê-los a acabar machucado e espancado. No dia seguinte, Dallan esbarra acidentalmente em Eric enquanto caminha pelo corredor da escola. Dallan exige um pedido de desculpas, mas Eric recusa, porque sente que não fez nada de errado. Foi Delan quem esbarrou nele. Isso enfurece Dal, que então desafia Eric para uma luta em um local designado naquela noite. Mais tarde, Pierre e Johan convidam Eric para o local que Delan mencionou. Pierre adverte Eric de que Otto e Della nunca lutam limpo. Eles sempre chamam amigos para se juntarem a eles. Naquela noite, Eric inicialmente planeja aceitar o desafio de Dalla e lutar com ele, mas muda de ideia quando se lembra do conselho de sua mãe para se comportar bem, a fim de se formar na escola. De volta ao quarto, Pierre oferece a Eric um cigarro para ajudar a aliviar sua tensão. Enquanto isso, Otto e Della esperam no campo de batalha por horas. Quando Eric nunca aparece, Otto conclui com arrogância que Eric é muito covarde para lutar, zombando dele como um rato, para a alegria de seus capangas. No dia seguinte, Otto critica publicamente os alunos que desobedeceram consistentemente às ordens da organização estudantil, e Eric está no topo da lista. Em um julgamento simulado, Otto, como presidente do conselho estudantil, condena Eric a 1 mês inteiro de detenção e ordena que ele cave uma trincheira de 1 metro de profundidade em volta da escola. Eric trabalha na trincheira até tarde, então acaba jantando sozinho no salão, pois sua tarefa não é concluída a tempo. Enquanto Eric come, uma funcionária da cafeteria chamada Maria se aproxima dele. Maria parece intrigada com Eric, dizendo que ele a lembra de seu irmão. Ela continua explicando que, como Eric, seu irmão tinha a mesma atitude desafiadora, recusando-se a se curvar à autoridade. Como de costume, Eric fuma um pouco depois de sua refeição. Desta vez, Mário surpreende-o aparecendo novamente. Ela adverte Eric que fumar não é bom para sua saúde, dizendo como ela notou o cheiro. Então Maria inesperadamente beija e abraça Eric. Ambos, Eric e Maria, sabem muito bem que a escola proíbe estritamente qualquer relacionamento romântico entre alunos e funcionários. As consequências são severas. Eric seria expulso e Maria seria imediatamente demitida. Mas naquela noite, nenhum deles se importa com as regras. Durante as férias de Natal, Eric volta para casa. Sua mãe o recebe calorosamente, mas seu padrasto não sente o mesmo. Ele interroga Eric sobre os inúmeros castigos que recebeu, incluindo ser suspenso da escola. Eric responde honestamente. Ele se recusou a seguir as ordens de outro aluno, que acontece de ser filho de uma família nobre e poderosa na escola. Seu padrasto zomba de sua explicação, dizendo que um filho nobre deveria ser tratado com respeito e obediência. Devido ao seu boletim ruim e os castigos que suportou na escola, o padrasto de Eric o chicoteia novamente. Sua mãe, conhecendo o sofrimento do filho, vira os olhos. Quando as férias de Natal terminam, Eric finalmente retorna à escola. A primeira coisa que faz é correr para ver Mara, pois sentiu muito a falta dela. Sob a luz do luar, os dois se reúnem, segurando-se firmes, expressando a saudade que sentiram um pelo outro. Enquanto isso, sabendo que Eric está de volta na escola, Otto e Della planejam novamente uma peça. Desta vez, eles planejam jogar água suja em Eric enquanto ele dorme. O plano, claro, não falha. Eric e Pierre acordam imediatamente e limpam a bagunça, mas Eric não está disposto a ficar calado desta vez. Ele quer retribuir. Eric pega a sujeira restante, invade o quarto de Otto, desliga as lâmpadas e despeja tudo sobre ele enquanto dorme. Na manhã seguinte, no salão de jantar, Eric faz questão de falar alto para que todos possam ouvir. Lá, ele pergunta, farejando o ar dramaticamente. Ele perambula pela sala, fingindo seguir o cheiro, antes de finalmente parar bem na frente de Otto, que está tomando café da manhã.
manhã. Eric então declara em voz alta: "Você sente esse fedor?" Otto entra em fúria, furioso que Eric ousou humilhá-lo na frente de todos. Otto soca Eric no rosto, continuando a bater nele, mas apesar dos golpes, Eric não revida. Ele prometeu à sua mãe que ficaria fora de problemas. O diretor e todos os professores apenas sentam na mesa ao lado e continuam comendo como se nada tivesse acontecido. Mara, vendo isso, intervém imediatamente e diz a Otto para parar. Frustrados por não conseguirem quebrar a resolução de Eric, Otto e Dalae decidem que é hora de mudar seu alvo. Agora, o alvo é Pierre, o colega de quarto de Eric e seu único amigo na escola. Durante o almoço, Otto chama Pierre, mas Pierre recusa, acreditando que não fez nada de errado a Otto. Otto, no entanto, não é do tipo que desiste facilmente. Depois da última aula do dia, ele desafia Pierre para uma luta, ameaçando-o com punição se ele não aparecer. Otto e Alain deliberadamente miram em Pierre para provocar Eric. Naturalmente, Eric não vai ficar parado e assistir seu melhor amigo ser espancado por Otto e sua gangue. Eles planejam atacar Eric depois, garantindo que ninguém jamais desobedecerá a Otto e Alain novamente. Naquela noite, Pierre é forçado a aceitar o desafio deles. Ele aparece sozinho no campo de batalha, onde Otto, Dalen e seus seguidores já estão esperando. Pierre tenta o seu melhor para lutar, mas suas habilidades físicas estão em níveis completamente diferentes. Com um golpe sem esforço, Otto derruba Pierre no chão. Eric não está em lugar nenhum para ser encontrado. Seu melhor amigo jaz no chão, humilhado após ser tratado como uma piada por Otto e sua gangue. Quando Eric chega, já é tarde demais. Não há nada que ele possa fazer. Eric carrega Pierre de volta ao quarto deles e trata seus ferimentos, instando-o a descansar. Depois de garantir que Pierre está acomodado, Eric sai do quarto. Naquela noite, Eric encontra-se com Mara e eles ficam íntimos. Na manhã seguinte, preocupado com a condição de Pierre, Eric volta correndo para o quarto, mas, para sua surpresa, o quarto está vazio. Pierre se foi. Ele levou todas as suas coisas, deixando claro que não voltará para a escola. Ele deixa apenas uma carta, pedindo desculpas pela partida repentina. Na carta, Pierre explica que Eric é um verdadeiro amigo e o incentiva a não desistir. Ele encoraja Eric a continuar lutando contra a tirania de Otto e seus seguidores para acabar com a injustiça que assola a escola. Lendo a carta, Eric se levanta, sua verdadeira resolução finalmente a mostra. Ele está determinado a vingar Pierre e os outros alunos que sofreram sob a crueldade de Otto. Sem hesitar, Eric vai ao salão de jantar e confronta Delan, desafiando-o e Otto para uma luta na arena. Uma hora depois, sozinho, Eric enfrenta Elaine e Von Chenin, ambos maiores e mais fortes do que ele, mas esses dois jovens bandidos são só conversa, confiando no poder e na influência de seus pais. Eric também é um lutador e facilmente derruba-os no chão. Depois, Eric ameaça Otto, que fica atônito com a facilidade com que Eric derrotou seu capanga mais forte. Eric diz a Otto que ele é o próximo, mas antes de lidar com Otto, Eric vai à cozinha da escola para encontrar Mara. Uma funcionária informa que Mara foi demitida e já deixou a escola. Ela entrega a Eric uma carta de Mara. Assim como com Pierre, Eric fica com o coração partido pela partida repentina de Mara. Um dos capangas de Otto nota Eric recebendo uma carta de uma funcionária da escola e imediatamente o reporta a Otto. Otto então invade o quarto de Eric e ordena que seus capangas vasculhem os pertences de Eric. Eventualmente, eles encontram a carta de Mara. Otto lê e é então que ele descobre o relacionamento secreto de Eric e Mara. Com a carta em mãos, Otto agora tem a evidência que precisa para expulsar Eric. Ele não perde tempo e entrega a prova da má conduta de Eric ao diretor. O diretor convoca Eric e, sem hesitar, expulsa-o por cometer uma ofensa tão grave. Com Mara, Eric aceita a punição com graça. No entanto, ele pede ao diretor para devolver a carta de Mara a ele, já que é a única lembrança que ele tem dela. O diretor recusa e tranca a carta em sua gaveta, determinado a vingar todo o sofrimento que Otto causou durante seu tempo em Starburg. Eric mira em seu nêmesis. Afinal, ele já foi expulso, não há nada a perder. Ele rastreia Otto e o encontra caminhando sozinho na floresta. Confrontando-o, Eric ergue um bastão e ameaça Otto, exigindo que ele se ajoelhe. Para surpresa de Eric, Otto obedece imediatamente, caindo de joelhos em pânico absoluto. Desesperado e aterrorizado, Otto oferece a Eric uma propina de 10.000 para poupar sua vida, mas Eric recusa.
casa. Quando ele se prepara para atacar Otto, o garoto desmorona completamente, chorando histericamente e implorando por sua vida. Ele até vomita de medo. Eric então segura o rosto de Otto e diz a ele que não o matará. Ele não é como Otto, que se compraz em opressor os fracos. Com isso, Eric retorna à escola para reunir seus pertences. Ele então se lembra de Gunnar, o advogado que lhe disse para entrar em contato se ele precisasse de ajuda. Sem demora, Eric liga para Gunnar. Não demora muito para o advogado chegar a Starburg. Depois de explicar sua situação a Gunnar, Eric vai confrontar o diretor, que está desfrutando de bebidas com o corpo docente em seu escritório. Eric implora a ele para não expulsá-lo da escola e para devolver a carta de Mara. A princípio, o diretor recusa, mas então Gunnar entra na sala, ameaçando expor a cultura de discriminação de castas e bullying da escola, que foi intencionalmente ignorada pelo diretor e pelo resto da equipe. Diante de nenhuma outra escolha, o diretor cede às demandas de Eric e dissolve o conselho estudantil liderado por Otto. Resumindo, Eric é incrivelmente grato a Gunnar, pois isso significa que ele pode permanecer na escola e derrubar o reinado de tirania de Otto e seus seguidores. Eric desfruta de dias pacíficos na escola até a formatura. Sua mãe está orgulhosa e entusiasmada com todas as conquistas que Eric fez durante seu tempo em Starburg. No entanto, seu padrasto permanece descontente devido à avaliação de comportamento ruim de Eric na escola. Quando seu padrasto se prepara para chicoteá-lo novamente, Eric revida, declarando que será a última vez que a violência é usada em sua casa. Ele então expulsa seu padrasto de casa. Algum tempo depois, Eric finalmente se reúne com Pierre, que está se preparando para continuar seus estudos em Genebra. Os dois amigos prometem um ao outro que se encontrarão novamente algum dia. Chegamos ao final do recap do filme Ondskan. Minha nota para esse filme é 6 de 10. Comente sua nota que eu darei coração, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais conteúdos como esse. Assiste esse vídeo aí.